Então, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso novo secretário de governo, Rodrigo Bacelar. Ele tem uma missão importante agora, que é exatamente esse início e, ao mesmo tempo, reta final do governo Cláudio Castro. Um governo que, apesar de curto, ele vai ter aí uma missão árdua, que é trazer o Rio de volta para os trilhos, e vão ter alguns agentes importantes nisso, e um deles é meu colega deputado, agora secretário de governo, Rodrigo Bacelar. Fala, Bacelar, boa noite, meu irmão. Boa noite, meu querido amigo, deputado Alexandre Knoploch, a quem me honro muito poder estar participando aqui do seu canal, da tua live, e colaborando, com a população fluminense na importância do nosso trabalho, em especial o seu trabalho como parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio e também nessa base de governo e sustentação junto ao governador Cláudio Castro. Prazer muito grande estar aqui. Valeu, meu irmão. Meu amigo, começando aqui, deixa eu ler aqui um pouquinho de quem é o Rodrigo Bacelar, 41 anos, advogado. Aqui está dizendo que é advogado tributarista, Tributarista, foi eleito pelo Solidariedade em 2018. Ô, Bacelar, como é que tu resolveu entrar aí na vida pública, na política? O que te engajou aí para esse viés? Alexandre, na verdade, eu, desde muito novo, sempre tive uma paixão muito grande por política partidária, apesar de não militar. Mas sempre gostava, de participar, de distribuir panfletos, desde muito novo, adolescente, e isso despertava até a atenção dos meus pais. E aí, depois, eu praticamente quase ingressando na faculdade de Direito, sempre fui muito envolvido com o diretório estudantil do Liceu de Humanidade de Campos, que é a cidade, que é a minha terra natal. E depois, quando eu assumi, fui fazer faculdade de Direito, acabei ganhando a eleição do presidente do Diretório Central da faculdade. Então, assim, é uma coisa muito próxima da outra. Já tinha na veia um pouco desse sentimento de gostar de política pública, então fui só avançando e aí tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos no Tribunal de Contas do Estado, que além da área jurídica administrativa que a gente exercia lá, é um tribunal, de certa forma, muito político, porque fiscaliza todo o entorno político do Estado, e eu acho que ali foi sim um gatilho que me despertou para tentar disputar uma eleição, e tive a felicidade, nessa última eleição, junto com você, um grande colega que eu tenho, me eleger pela primeira vez. Ô, Bacelar, na última semana, na sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial, se não me engano foi sexta-feira, no Diário Oficial, a sua nomeação como secretário de governo. Eu queria que você dissesse um pouquinho como é que você recebeu essa missão e como é que você planeja ajudar o governador Cláudio Castro aí nessa reta final, Temos aí 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio, até a entrega de fato do mandato dele, seja ele reeleito, caso venha a reeleição ou não, Deputado, na verdade, recebi com muita responsabilidade, ao mesmo tempo muita felicidade. Quero aqui publicamente agradecer, inclusive, a Vossa Excelência, assim como os meus pares, que eu acho que, na verdade, é uma vontade coletiva da gente poder estar somando com o governador. Apesar de todo o carinho, respeito e convivência que eu tenho com ele, isso nunca foi escondido de ninguém, eu tenho certeza que a opção dele em bater o martelo pelo meu nome, como de qualquer um de nós ali mais próximo, estaria tão bem representado quanto a minha figura, eu tenho certeza disso, mas foi justamente por aquilo que se ecoou aqui da casa e que vem de vocês. Quando, graças a Deus, a gente tem uma relação muito amistosa aqui, de muito trabalho, de marcar posição. Então, na verdade, isso pesou muito para o governador, em especial também o carinho e atenção que eu sempre tive aqui do presidente da casa, o deputado André Siciliano, dentro de todo o grupo nosso, que a gente fica mais próximo aqui, Alexandre, todo santo dia. Eu acho que isso pesou muito e me incumbiu de muita responsabilidade. Não é uma tarefa fácil, como você bem colocou aí no início da live, a gente vem de um impeachment, o governador Cláudio Castro está lá há poucos meses, temos muito pouco tempo pela frente, mas eu tenho certeza que o Rio se torna cada dia mais sólido, principalmente na questão das finanças públicas, e agora, principalmente também, com a privatização da SEDAI, fez com que turbinasse
para que avançássemos muito em programas tão importantes, que eu tenho certeza que eu acho que você vai falar daqui a pouco, como o Supera Rio, né, como as obras do Pacto, e isso tudo que vai trazer grande benefício para a população. Então, eu acho que é hora de arregaçar as mangas, de contar com o apoio do parlamento acima de qualquer situação, porque nem o governador, nem o seu amigo Rodrigo é super-herói de nada. A gente só chega lá na frente forte e conseguindo fazer a entrega que a sociedade tanto almeja, com a força de todos nós juntos. Ô, Bacelar, e aí em cima do que você já disse, até do Supera Rio, e também a gente teve um momento muito importante, emblemático, na história do Rio de Janeiro, que foi a concessão do saneamento e também da água, né? Na verdade, a gente está falando aí do abastecimento da água, né? E aí eu gostaria de saber um pouquinho como é que o governo, como é que você tá enxergando isso, de forma que o governo consiga usar esse ativo financeiro para o bem-estar da sociedade. Aonde você acredita que a gente vai conseguir ter mais ganho coletivo para a sociedade? A gente tem muita coisa aí, né? Muito emperrada, muito tempo. A gente sabe que o saneamento e a água, a própria concessionária vai fazer esse investimento. Mas o que o governo, com a outorga que vai entrar, de fato pensa em fazer com esses recursos? Deputado, antes de mais nada, eu acho que a gente tem muita notícia boa para esse mês vindouro, que se inicia amanhã, que é junho. Eu ainda não posso antecipar, até porque estou tomando o pé da secretaria ainda e dos ideais de objetivos do governador. Mas num aparato muito simples aqui que eu posso antecipar, eu acho assim, investimento, quando a gente fala de investimento de obras públicas, a gente sabe que o mercado, por exemplo, construção civil, é o que mais aquece a economia do Brasil e andou parado por muito tempo, fruto de uma recessão mundial, que assolou inclusive o nosso país. Mas eu acho que agora, com esse superávit, através da venda da SEDAI e com essas obras indo para a rua, a gente está falando de melhor qualidade de água, distribuição, não se tenha dúvida disso, de esgoto e, acima de tudo, de muita construção. E com isso, paralelo, muitos novos empregos, né, e um aquecimento da economia como um todo, através da aquisição dos materiais que serão utilizados em obra e tantas outras coisas mais, que eu acho que vai fazer com que esse segundo semestre no nosso estado seja de puro aquecimento para a economia. Eu acho que isso é o passo mais importante e, paralelo também à SEDAI, insisto em dizer a questão do Supera Rio, porque a gente sabe que a situação da população, principalmente mais carente, anda numa dificuldade imensa e esse dinheiro que será ajustado para todo mundo, eu acho que vem numa excelente hora para poder contribuir com esse sacrifício que a população vem passando. Ô, Bacelar, e aí você está falando da questão do Supera Rio. A gente, óbvio que esses investimentos da SEDAI vão ser muito importantes, mas a gente tem a questão mais imediata, né? A Alerj aprovou o Supera Rio, projeto de autoria do deputado André Siciliano, e a gente tem visto que não é um projeto tão simples de botar na rua, né? Até se a gente lembrar o governo federal, quando botou ali o tema do benefício da Bolsa, né, de R$600, teve muita dificuldade de implementar, até porque a gente está falando de milhões e milhões de pessoas. O Supera Rio, óbvio que não é o tamanho igual da União, mas mesmo assim é algo muito complicado operacionalizar, não é tão simples. Vocês acham que a gente tem alguma previsão para começar o Supera Rio? Quais são as informações que você tem aí desse projeto? Deputado, eu tenho 99% de certeza que ainda esse mês, né, o projeto está de fato indo para a rua. Houve, na verdade, um atraso pela questão da elaboração dos cartões, que não depende, obviamente, da vontade do governo, né, uma questão privada entre o banco que vai conduzir a questão do benefício junto com uma empresa que produziu, mas fiquei sabendo hoje, pelo nosso ilustre secretário da Casa Civil, que os cartões estavam chegando hoje ou amanhã, no mais tardar, porque era o que estava, de fato, fazendo com que enrolasse a questão do programa na rua. Mas tenho certeza que esse mês está equacionado, o nosso tão esperado, né, programa de assistência aí para a população mais carente do nosso estado. Imagina, até porque milhares de pessoas não deve ser tão simples imprimir uma quantidade de cartões como esse caso, né? Então, é óbvio que existe o próprio cadastro, né, Alexandre, como
Vossa Excelência bem ponderou, é uma coisa que tem que ser meticulosa sob pena de fraudes e de tantas outras coisas que a gente viu acontecer aí em outras oportunidades, em especial na questão do governo federal. Acho que é na monta de quase 40 mil cartões. Então, é um número significante que tem que ter todo cuidado. Não, e até para distribuir também isso. A gente viu ontem na imprensa a quantidade de fraudes que aconteceram no auxílio emergencial do governo federal, né? E também outras fraudes que acontecem. A gente sabe que a gente não tem recursos tão grandes assim que permitam nós estarmos acomodados em diversas quantidades de fraudes que existem. Então, esse tema é importante, né? Você fazer um processo criterioso para não haver esse tipo de situações que a gente sabe que no Brasil muitas vezes acaba até sendo comum, né? Perfeitamente, não tenha dúvida disso. Infelizmente, o que a gente pôde presenciar aí na questão do governo federal, quando contribuiu aí com aquele crédito, muita gente que nem precisava, usando de má fé, para poder lesar o mais sacrificado que precisa dessa assistência. Bacelar, voltando ao tema da SEDAI, uma pergunta que muitas pessoas fazem, que eu acho que é importante até a gente desmistificar, os recursos do governo do Estado, que o governo do Estado vai receber, eles serão reinvestidos único e exclusivamente nas regiões que participaram da concessão? A gente sabe que teve a região metropolitana e outras cidades, ou não, ou todo o estado do Rio de Janeiro vai se beneficiar com isso? Todo o estado do Rio de Janeiro. Obviamente que a prioridade são dos municípios que aderiram, né, ao consórcio antes, mas já há um estudo do governo para poder saber, né, qual a monta que cada município vai estar recebendo, até porque seria até leviano, né? Eu acho que essa contribuição não chegar para todo mundo, porque a gente sabe que a situação financeira de todo o estado, né, de todos os municípios é muito caótica. A gente tem aí Saquarema um pouco melhor, Maricá, né, que fecha bem no azul, e mais um ou dois aí no máximo, mas o resto todos são municípios que hoje carecem muito da atenção do governo estadual e do governo federal. Secretário, a gente teve no governo Pezão uma coisa que funcionava muito bem nas secretarias de governo, que eram aqueles subsecretários ou superintendentes das regiões, né? Região Noroeste, região do Sul, região metropolitana, região serrana, enfim. Isso você pretende trazer novamente? A gente sabe que falta as prefeituras, até mesmo, não só os deputados dessas regiões, os deputados têm até mais acesso ao governo, mas as prefeituras e até os vereadores têm muita dificuldade de, às vezes, dialogar com os interesses que eles têm junto ao governo do Estado. Isso está aí na tua meta, na nova estrutura da Segovia? Não tenha dúvida. Por coincidência, eu acabei de chegar de uma reunião que estávamos tratando disso, porque, na verdade, eu acho que aquilo que é bom merece ser repetido, obviamente aperfeiçoado, porque os tempos são outros, né? A questão das finanças requer todo cuidado, todo juízo, né, na hora de mexer com despesas públicas, mas se a gente observar aí, desde o governo Garotinho, governo Cabral, governo Pezão, foi uma coisa que funcionou muito, porque, na verdade, o Sul Fluminense, o interior em especial, fica muito isolada da capital como um todo, então acho de tamanha importância necessário termos agentes públicos, né, políticos nesses locais, para ser uma espécie de olho, né, olho mágico do governo e fazer essa aproximação, ver as necessidades necessárias para cada região em específico. Eu tenho aqui, por exemplo, de cabeça, já era uma demanda, enquanto ainda estava na LERJ, o ML de Pádua, que está fechado há mais de 3 anos. Estamos passando isso, inclusive, em Campos, que está funcionando em regime de plantão, salvo engano, um dia só, deslocando a competência para Itapiruna. Então, assim, ajustes que precisam ser feitos e que, infelizmente, a gente fica muito assoberbado aqui na Assembleia, tomando conta como um todo. Eu acho necessário para o governo que tenha essa digital em cada lugarzinho do interior, para esse raio-x estar chegando aqui full time, para a gente conseguir levar a medida exata para corrigir os problemas.
Secretário, e aí você melhor do que ninguém pode falar disso, porque você é da região. A gente tem muitas demandas vindo da grande região de Campos do Goytacazes, aí também São João da Barra, até o noroeste ali chegando a Itaperuna, né? Muitos dizem ou contestam que os serviços do Estado às vezes deixam a desejar e esse relacionamento acaba sendo ruim. O senhor é da região, conhece bem a região, aliás, é vivo em minha memória as diversas demonstrações de luta e de carinho que demonstrou na Alerj. Isso a gente vai também ter no governo do Estado, por mais de eu não ser um deputado da região, eu reconheço a importância da região, e não só uma importância pela questão populacional, não, mas uma importância econômica. Campos do Goytacazes, assim como aquela região, que Samanha e tudo mais, são os grandes produtores do petróleo no estado do Rio de Janeiro, e aí a gente está falando a nível Brasil, e também o noroeste ali até Itaperuna tem uma grande diversidade da economia. Então, como é que você pretende lutar também por esses interesses para essa região que é muito importante para o estado do Rio? Não tenha dúvida. Você foi muito feliz nas palavras, deputado. A gente está falando de uma região, por exemplo, em São João da Barra, que a gente tem o Porto do Açu, e que eu acho que todo desenvolvimento, acho não, a gente tem certeza, porque a gente é atuante, é estudioso, e você sabe bem o que o seu amigo está falando. A gente tem o Porto do Açu, que é o grande viés da economia do estado do Rio, que aquilo tem que ser tratado com todo o carinho e toda a atenção do mundo. Porto do Açu, e a gente tem uma região em especial, Campos, a região noroeste ali, que é muito rica na agricultura. Eu acho que ali são bandeiras que a gente tem que olhar setorizadas. Nós temos a agricultura muito forte no noroeste, então vamos aproximar e ali incentivar a agricultura. Nós temos a questão logística do Porto do Açu, vamos dar atenção ao Porto do Açu. Vamos para o sul fluminense, né? Nós temos um mercado automotivo muito forte, tem que dar atenção. Eu acho que tem que setorizar, né, para poder explorar aquilo que de melhor o nosso estado tem. Nosso estado é dono de diversas riquezas, né, setorizadas em regiões diferentes. Então, eu acho assim, para cada região, naquilo que o estado tem potencial de expandir, a gente tem que colocar olho clínico e incentivar cada vez mais, né? Respeitando, claro, o espaço para todos os parlamentares, que a gente tem que fomentar a política. E, na verdade, ainda que eu, natural de minha cidade, que eu tenho muito carinho, que é Campos, a gente é deputado e tem a responsabilidade sobre todos os demais 92 municípios que compõem o nosso estado. Mas isso é muito importante, secretário, até porque quando a gente desenvolve uma região, não necessariamente é um ato isolado, até porque aquela região, mesmo quando muito desenvolvida e outra não, ela vai pagar muito mais tributos, ela vai ter uma divisa, o Estado vai ter uma divisa maior por causa dela e, por sua vez, vai poder investir na área menos desenvolvida. Aliás, esse é quase como funciona aí o Pacto Federativo da União, né? O quem tem mais ajudando quem tem menos. Apesar de eu discordar na questão do Pacto Federativo, num estado ainda mais como o Rio de Janeiro pequeno, funciona muito bem. Eu estou até correndo um pouco, secretário. O senhor me falou que tem uma reunião às 19h30, então a gente sabe que o dia a dia está muito agitado, está tomando ainda pé da situação, demora um pouquinho, mas até agradeço aí a disponibilidade. Imagina. Secretário, vamos lá. A gente tem talvez um dos grandes programas do governo, que é o Segurança Presente, né? Assim como a Lei Seca, que foi criada lá atrás, é um programa muito exitoso, já salvou milhares de vidas, talvez poderia dizer até milhões de vidas, e eles estão aí no seu guarda-chuva. O Segurança Presente vai continuar sendo uma prioridade da sua pasta? Não tenha dúvida, deputado Alexandre, foi inclusive uma recomendação do governador do estado, quando de nossa primeira reunião, que cuidasse com lupa do programa, que é um programa que, como você bem falou, é totalmente elogiado por toda a população. Então, acho que ele tem que ser melhorado e expandido cada vez mais. Não porque esteja ruim, mas eu acho que toda a atenção
óbvio, você vai descobrindo alguma ponta que está em aberto ou que requer, né, uma melhoria para a gente adaptar. Quero, inclusive, convidar Vossa Excelência, nosso querido amigo deputado Rodrigo Amorim, para a gente formar uma comissão de trabalho, porque são áreas que vocês gostam, que vocês conhecem bem, e, como eu digo, a secretaria de todos nós. O importante é ganhar todo mundo como um todo, para que a população saia muito satisfeita. Mas não tenha dúvida que lei seca e a segurança presente são prioridades da secretaria, inclusive por determinação do governador. Isso deixa a gente muito, muito, muito feliz, secretário. Até porque eu acho que o Segurança Presente tem trazido uma nova forma de política de segurança pública, né? É um programa que é caro, toda vez que a gente investe em recursos humanos, nós sabemos que é caro. Mas perfeitamente eficiente, né, deputado? Mas perfeitamente. Reduziu muito o número de roubos de pedestres, né? De tantas outras coisas mais. Os números falam pelo projeto. Os números falam pelo projeto. E aí, secretário, em cima disso, o senhor pretende fazer algumas parcerias com outras secretarias, como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, como a própria Polícia Civil, mas também com a iniciativa privada de trazer novas tecnologias para o projeto, para não depender só do recurso humano, mas também de tecnologias? Inclusive, dos assuntos que eu queria tratar com essa comissão que eu pretendo formar com alguns colegas, justamente nesse intuito. Não adianta querer colocar todo o custeio, né, nas costas do Estado, porque a gente sabe que não dá. A gente está no regime de recuperação e, apesar de todas essas notícias boas, né, com a questão da SEDAI, a gente tem que ter muito cuidado quando ordena a despesa, muito cuidado com as finanças do Estado, e nada mais justo da gente trazer essas parcerias público-privadas conosco para poder melhorar o projeto. Secretário, tem um tema importante que me passam muito aqui, e eu já levei até para o secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni. Ele também repassou esses dias para o secretário de Fazenda, e eu acho que é algo que não tem jeito, a gente vai ter que se debruçar, que é a questão do transporte público no estado do Rio. Mas, mais precisamente, das empresas de ônibus. Né? O que tem acontecido? A gente sabe de todo o problema que teve lá atrás com o governo Sérgio Cabral e FETransport. Isso criou uma demonização de todo o setor, né? Como se todo o setor ele fosse ruim, e aí você teve alguns fatores que são antipopulares. Vou dar um exemplo. Não teve reajuste de passagem desde 2013, né? Mas a gente sabe que o querosene, o diesel aumentou, o combustível, basta ver quem tem carro a diesel, né? Aumentaram também os valores dos insumos, o dólar, quando aumentou também todo aquele custeio dos ônibus. Também a própria mão de obra, e veio a pandemia que acabou sendo um grande tiro, né, de misericórdia no transporte público. As pessoas deixaram de circular. E aí eu pergunto o seguinte, secretário, existe a ideia do governo de sentar com esse setor, que é importante, é o setor de mobilidade, e tentar recriar novos projetos e um novo planejamento para que essas empresas não venham à sua ruína? Deputado, eu confesso que eu não consigo te falar com precisão, porque ainda não abordei sobre esse tema, confesso aqui muito particularmente com Vossa Excelência, nem com o doutor Nicola, nem com o governador, mas entendo que um Estado, uma das maiores deficiências que a gente tem é o transporte público, e isso tem que ser olhado com lupa realmente, tem que merecer toda atenção. Tenho certeza, eu acho que o senhor está até mais inteirado do que eu, que se o doutor Nicola já está em análise, que a qualquer momento a gente vai ser chamado numa mesa para debater esse assunto, para trazer grandes melhorias, que, como Vossa Excelência bem colocou, já há uns bons anos, né, desde que começou essa nuvem de operações que envolvia FETransport e tantas outras coisas, o mercado realmente ficou esquecido, e com isso quem tem sofrido muito dano é a população, que precisa todo dia, né, vir trabalhar e se deslocar. Mas eu tenho certeza que a gente tem que colocar como prioridade, sim, mas confesso que eu não tenho essa informação aqui do governo, porque não me foi passado ainda. Perfeito. A gente teve agora
aprovação, na verdade não aprovação, né? Um pedido formalizado pelo governo federal e aceito pela Confederação de Futebol Sul-Americana, né? Para ter a Copa América aqui no Brasil. A gente ia ser na Argentina, a Argentina acabou vetando, e aí até me permite, secretário, um palpite, uma opinião minha. Eu tenho visto alguns jornalistas falarem que é um absurdo. É absurdo ter a Copa América no Brasil, porque a pandemia aqui não passou e não sei o quê. E eu vejo uma incoerência tão grande, porque primeiro a gente está tendo o Campeonato Brasileiro. Então, qual é a lógica de o Campeonato Brasileiro poder acontecer e não poder acontecer a Copa América? A gente está falando de uma competição que tem, inclusive, um número menor de jogos, né? E segundo, esquecem que passar a Copa América está no Brasil é uma oportunidade para nós de, ainda mesmo uma questão pandêmica, divulgar o Brasil positivamente para o resto do mundo. Isso impacta no turismo. E aí eu pergunto o seguinte, secretário, como é que tu recebeu a notícia de a gente poder ter a final da Copa América no nosso Maracanã? Por um acaso, eu estava ao lado do governador numa reunião quando o presidente da CBF telefonou, consultando ele, né, se poderia. E concordo plenamente com suas palavras, não vejo óbice algum, porque uma coisa é a gente falar de público, de aglomeração, outra coisa é a gente falar de todos os cuidados, com tudo que se recomenda a vigilância sanitária, com tudo que já vem sendo estabelecido por força dos decretos, tanto municipal quanto estadual, que, conforme Vossa Excelência bem colocou, a gente tem um campeonato brasileiro funcionando em perfeitas condições, todo o critério estabelecido, todo mundo se testando, aqueles que trabalham têm que estar no local, e não vejo óbice algum, em problema nenhum de ter a Copa América aqui, assim como concordo com Vossa Excelência, que para nós, enquanto país, enquanto Estado da Federação, também é de tamanha riqueza em todos os sentidos. Então, estou com o senhor em grau, gênero e número nessa demanda. Secretário, eu quero dizer o seguinte, olha só, tu sabe que eu sou um cara que cumpre acordos, né? O senhor me pediu para terminar às 19h30 por causa dos compromissos aí da nova função. Mas eu gostei disso, eu não estou acostumado com vídeo não, mas eu gostei, nós vamos fazer outra. Eu gostei. Então, mas olha só, mas você sabe que eu fiquei muito feliz, confesso até que orgulhoso, não por uma simples nomeação, mas orgulhoso de saber que a gente consegue, o parlamento consegue produzir bons deputados, bons profissionais que podem ser utilizados no executivo, né? A gente sabe da capacidade do senhor, teve desde o início na CCJ uma comissão extremamente técnica, teve em comissões importantes, que é de proposições externas, que também é uma comissão muito técnica, assim como orçamento também, no qual foi vice-presidente, enfim, traz uma bagagem muito boa para o executivo. E aí, secretário, eu queria, para a gente finalizar, que o senhor falasse para quem nos assiste o que se pode esperar do secretário Rodrigo Bacelar na Segovia. Deputado, primeiro agradecer das suas palavras, tá? Agradecer de verdade, de verdade. Você sempre foi um colega muito respeitoso e quero falar aqui em especial para o seu público, um parlamentar dedicado ao extremo, exímio conhecedor de qualquer matéria e corajoso acima de qualquer coisa. Eu admiro muito essa virtude que Vossa Excelência tem. Obrigado. Então, eu quero dizer para o seu público que estão de parabéns e muito bem representados com o seu mandato. Eu não tenho um pingo de dúvida disso. Quanto ao meu trabalho frente à Segovia, é aquilo que eu sempre fiz aqui na Alerj, é o que eu quero levar para a Segovia, que é trabalhar incansavelmente. Você sabe que eu sou um cara de pouca vaidade, eu estou sempre solícito aos meus pares, tenho uma convicção de que palavra dada tem que ser palavra cumprida, então é isso que eu acho que eu vou levar para a Segovia, melhorar a comunicação e a proximidade entre parlamento e governador, porque entendo que quando esses dois
se encontra em perfeita sintonia, é a população quem ganha, né? Então, tenha certeza que eu vou arregaçar as mangas, contando com o apoio de Vossa Excelência e de todos os demais deputados, para que sejamos uma secretaria de governo forte, eficiente, que leve resultado para o governador do Estado, independente de ideologia ou de divisão partidárias que temos na casa. Eu estou lá para representar os demais 69 companheiros nossos e fazer com que o governo do nosso grande amigo, o governador Cláudio Castro, seja cada vez mais eficiente e entregador de demandas que atendam à vontade da população. Acho que essa é a grande função que a gente tem para esses próximos 12 meses antes da eleição, para poder colocar na rua e mostrar à população que, de fato, a gente quer o melhor. Secretário, eu queria agradecer a sua participação, mais uma vez, parabenizar por esse novo cargo, dizer que ele não poderia estar melhor representado. Com certeza o senhor não tem só a confiança do governador Cláudio Castro, mas também a confiança de todos nós parlamentares, que a gente vai conseguir aí de forma irmanada, juntos, devolver o Rio, né? A gente pegou o Rio em 2019, devolveu o Rio em 2023, no início de 2023, muito melhor do que nós pegamos. Eu tenho certeza disso. A gente estamos muito coeso nessa ideia. O governador Cláudio Castro, como nosso líder nesse processo, tem tudo para dar certo. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente amanhã vai estar junto na inauguração do Segurança Presente de Japeri, no qual eu já estendo minhas felicitações à prefeita Fernanda e também ao deputado André Siciliano, que é da região e tanto lutou para essas melhorias da segurança pública na área. Secretário, muito obrigado, hein? Eu que te agradeço, irmão, pelo espaço, desculpa a correria, mas você sabe que a Segovia é gigante e a gente está aqui tentando dar conta do recado. Tá bom, meu irmão? Forte abraço, Papai do Céu te abençoe sempre. É isso aí, vamos trabalhar, meu irmão. Pessoal, quem assistiu, fiquem com Deus e a gente volta daqui a 15 dias com mais um AK News. Um abraço e até mais. Tchau. Até mais.